Oi, galerinha, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma semana. Hoje a nossa aula é de ciências e também língua portuguesa. Então, na página 97, nós vamos trabalhar com aonde encontrar informações. Então, para saber mais sobre algum tipo de assunto, nós precisamos buscar informações. Nós precisamos pesquisar, estudar. E para falar sobre os animais, por exemplo, nós podemos pesquisar qual é a alimentação dos animais, onde eles vivem, o que eles fazem. Nós falamos na semana passada sobre como eles são, em que lugar eles vivem, né? Nós falamos dos animaizinhos do jardim, aqueles que podem ou não se camuflar. Então, nós falamos algumas características deles. E como nós podemos aprender mais sobre algum assunto que nos interessa? Então, nós podemos fazer aí, aprender mais sobre algum assunto por meio de várias fontes de pesquisa, como por exemplo, nós podemos procurar em livros, jornais, revistas, nós podemos procurar na internet, fotografias, pinturas, objetos, nós podemos conversar com algumas pessoas que sabem mais do que a gente. E conversando com essas pessoas que sabem mais do que a gente pode também aí ter várias informações sobre os assuntos, tá? Então, olha só que legal. Aqui a gente tem algumas imagens, que tem legendas nessas imagens, e eu vou explicar para vocês. Olha só. Alunos do primeiro ano da biblioteca da escola pesquisando imagens em livros e revistas. Então, livros e revistas a gente sabe que são uma boa fonte aí de informação. Então, tem várias coisas nos livros e nas revistas que podem ajudar a gente. Os alunos e a professora aí pesquisando em sites confiáveis, ou seja, na internet. Nem tudo que a gente vê na internet aí é confiável, mas tem vários sites bem legais que tem muita informação para nós. Ali também temos os alunos e a professora em pesquisa de campo. O que é uma pesquisa de campo? É quando nós saímos da sala de aula e vamos para um outro ambiente pesquisar sobre aquilo. Por exemplo, ali eles estão observando animais. Então a gente poderia fazer uma pesquisa indo até um jardim, procurando animaizinhos nesse jardim, e isso seria uma pesquisa de campo. Agora, olha só, criança com a mãe pesquisando alguns objetos em um museu de ciências naturais. Os museus, as exposições, tem muitas coisas legais que dá para pesquisar. Então, tem várias formas aí da gente fazer pesquisas, tá? E agora a gente vai ver aqui, ó, as informaçõezinhas sobre o bicho-pau. Essas informações sobre o bicho-pau, provavelmente elas foram tiradas de algum site, foram escritas por algum pesquisador, algumas pessoas dedicaram aí um tempo para escrever sobre ele. Então, olha só, o bicho-pau possui uma das adaptações mais fascinantes do reino animal, a camuflagem, né, que nós falamos na semana passada. É um animal que pode passar horas paralisado em um galho de árvore sem que seja notado. Então, ele pode ficar lá paradinho por muito tempo que ninguém vai perceber ele. O bicho-pau é um inseto totalmente inofensivo e de movimentos lentos. O que significa inofensivo? Ele não faz nada, ele não tem veneno, ele não vai picar a gente, tá? Então, ele é um bichinho que não vai fazer mal algum para nós. Então, ele se movimenta aí lentamente e isso é uma estratégia dele para se defender. Então, algumas aves se alimentam desses insetos pequenininhos, como por exemplo o bicho-pau. Então, para ele se defender, ele se movimenta bem devagarzinho e fica aí camuflado nos galhos das árvores, tá? Eles podem viver em plantas e eles se alimentam de folhas e brotinhos. Os brotinhos são aqueles galhos bem pequenininhos ou as folhas bem pequenininhas que ainda estão nascendo. E principalmente, eles gostam muito da goiabeira e da pitangueira, que são as árvores que produzem as goiabas e as pitangas. Então, eles adoram essas folhinhas aí dessas árvores. E eles nunca chegam a uma população suficientemente numerosa para causar danos. Então, não tem muitos deles reunidos aí que possam estragar árvores ou alguma coisa. Eles comem só um pouquinho mesmo. Essa espécie de bicho-pau é uma das maiores espécies que existe no Brasil.
Então, as fêmeas, as meninas aí do bicho-pau, elas chegam a 22 centímetros, então ela pode ficar bem grandinha. E os machos, que são os meninos aí do bicho-pau, eles possuem asas e eles são bem menores. Então, o bicho-pau fêmea, ela é grande e não tem asas. E o macho, ele tem asa e ele é um pouquinho menor, tá? Eles têm hábito noturno, ou seja, eles saem à noite, então, para comer aí e se alimentar, né? Pegar as folhinhas, os brotinhos. E ocorrem principalmente em alguns lugares, tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Espírito Santo, na Amazônia. Então, esses bichinhos aí são mais comuns nesses lugares. Aqui em casa, às vezes, eles aparecem também. Como eu moro um pouquinho mais perto do mato, tem natureza, então, às vezes, esses bichinhos aparecem aqui em casa também. Mas eles são bem curiosos. Então, para escrever tudo isso aqui, foi feita alguma pesquisa. Então, foi pesquisado, buscado, talvez em um livro, na internet, em alguns lugares foram pesquisados, alguém escreveu essas curiosidades sobre o bicho-pau. E agora a gente vai falar um pouquinho também sobre formação de palavras. Então, nós já falamos bastante sobre a letra C. Então, a gente já aprendeu sobre a letra C, mas nós vamos relembrar, tá? A letra C, ela vai produzir dois sons. Ela vai produzir o que é o sonzinho próprio da letra C, mas também ele vai produzir o som de S. Em alguns casos, a letra C vai fazer S. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Olha só. Cara, que vai fazer o som cara, e cera, que vai produzir o som da letrinha S. Ou, por exemplo, conta e cinta, curto e certo. Então, aqui a gente tem os dois sons, tá? E lá no textinho do bicho-pau, que a prof acabou de explicar para vocês, isso acontece em algumas palavras, como, por exemplo, camuflagem, curiosa, causar e cerca. Então, vocês vão perceber aí no textinho do bicho-pau que a gente tem essas palavrinhas e que a letra C, ela muda bastante o som. Mas não existe uma regra aí pra gente saber quando é que usa o k e quando é que usa o s. Existe. Então, olha só. Quando nós formos usar a letra C com a letra letra O e a letra U, ele sempre vai produzir o k, ó, K, cu. Então, vai sempre produzir esse som. Quando a gente for usar a letra C junto com a letra E com a letra I, ele vai produzir o som de S, ó. C, si. K, C, si, cu. Então, lembre-se sempre dessa regrinha, ok? Agora, vocês têm as atividades para fazer, que estão nas páginas 98, 100, 101, 102 e 103, ok? Sempre lembrando, se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode me chamar que eu vou ajudar vocês a responder todas elas, tá bom? Então, desejo que vocês consigam realizar. Qualquer dúvida, a prof vai estar sempre aqui. Beijinho e até a próxima aula!